consultório com síndicos, subsíndicos, conselheiros, registramos que a caminhada foi árdua, com muitos obstáculos, porém, muita aprendizagem, que hoje garantem o sucesso do segundo workshop de síndicos e administradoras de condomínios. Vai ser antes e depois desse encontro. Para apresentar a nossa palestrante, que vai falar sobre a transição na gestão condominial e a responsabilidade dos síndicos, por favor, Luciano Maurício. Oi. Bom dia. Doutora Patrícia Pinheiro, é advogada, membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB Seccional Piauí, sócia do escritório Patrícia Pinheiro, Sociedade de Advogados. Atuante no segmento imobiliário desde 2007, com experiência na assessoria jurídica dos síndicos, condomínios, imobiliárias e administradoras de condomínio. Palestrantes em cursos e eventos na área do direito imobiliário. Doutora Patrícia Pinheiro. Bom dia, gente. Hoje eu vou fazer as palavras do professor Silvio Capanema ontem, porque preocupou-me quando a colega advogada aqui, representante da OAB, sentou ali ao meu lado e disse: eu preciso do seu currículo. Eu digo: vixe, vai vir pergunta federal e eu não me preparei. Mas vai dar tudo certo. Gente, bom dia, tá? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre transição de síndicos. E eu fico muito feliz em estar aqui sendo nosso debatedor Luciano Machado, que acabou de assumir uma sindicatura aí bem complicada, bem complexa, está passando pela fase de transição, porque vocês sabem o quanto é difícil. Eu vi a Verusca falando que a eleição do Aldebaran parece festa, tem até comício. E no poste deles e de alguns aqui não chega a tanto, até pela falta do espaço, que a gente não tem. Mas é realmente uma competição, é uma guerra muito grande. Hoje, a gente que faz o curso de síndico, a gente percebe em sala de aula alunos que nunca foram síndicos, mas já estão ali preparando a campanha deles para assumirem a gestão alguns meses depois. E isso é muito curioso. O Luciano mesmo foi um aluno de turma que logo depois conseguiu a sua eleição. Nós temos aqui como referência uma canção de Beth Carvalho, onde ela diz frases, palavras que remontam ao condomínio que vocês administram. Quando ela diz: é um grande lugar, muito bom para viver. Aí ela diz: onde se pode ter a certeza que existe a paz. Eu vi aqui colegas dizendo que conseguem paz no condomínio. Mas eu conheço vários síndicos aqui que vivem verdadeiros pé de guerra dentro de condomínio. É difícil administrar condomínios e essa fase da transição condominial, ela tem muita frustração pessoal de quem está participando da eleição, de quem está concorrendo a essa vaga. Quando assume,
essa situação ela parece que fica mais crítica, porque tem um ditado, né, que diz: é ruim quando você tem telhado de vidro. Quando você só é condômino, é muito fácil bater no síndico. É muito fácil criticar o síndico e a gestão da administradora, de como ela atua no condomínio. Aí, de repente, você está síndico. Então, tudo fica mais difícil, né? E aí vem a pergunta: será que é realmente tão lindo assim como parece ser, né? Mas, enfim. Travou logo no meu. E agora? Passou. Tá? A gente vai falar, então, um pouquinho dessa transição, porque nem sempre ela é tão tranquila como se parece. E aí a gente pede encarecidamente aos síndicos, aos candidatos a síndicos, que façam esse planejamento da gestão. A gente coloca nos nossos cursos o questionamento principal: quantas vezes você já procurou a administradora do teu condomínio para planejar a tua gestão junto com ela? E quase nenhum faz isso aqui. Infelizmente, o planejamento, e aí é uma crítica do próprio Conselho de Administração, quando ele diz: síndico tem que ser administrador de empresa. E eu vi aqui colegas dizendo que síndico tem que ser advogado. Então, é muito complicado, porque a gente precisa planejar essa gestão. Lembra que o professor ele costuma dizer: eu não posso improvisar uma aula. O síndico também não pode improvisar a gestão dele. Porque se ele improvisa a gestão, ele não faz manutenção predial. Se ele improvisar a gestão, a planilha orçamentária dele nunca vai estar de acordo com a necessidade dele. E aí ele vai ter déficit, naturalmente. Chega no final do ano, ele vai ter que fazer taxa extra para pagar 13º de funcionário. Isso tudo é decorrente de uma falta de planejamento. Se vocês síndicos, e eu estou feliz porque eu estou vendo muito síndico nessa plateia, vocês têm que ter esse planejamento para que essa transição aconteça. Verusca falou, inclusive, que preparou um panfleto com todas as promessas de campanha, eu imagino, ou seja, do que ela pretendia fazer no condomínio. Isso é muito bom porque, de alguma forma, norteou o trabalho dela durante aquele 1 ano ou 2 anos que ela ia gerir o condomínio. E o que a gente percebe hoje? Eu estou vendo aqui algumas carinhas de administradoras de condomínio, fico muito feliz. Esses síndicos estão se perpetuando nessa gestão, em alguns casos. A gente tem síndicos aqui de 5, 6, 8, mais de 10 mandatos. Isso é bom. Eu costumo dizer que, se o síndico está se reelegendo e o condomínio está prosperando, isso é muito positivo. Mas o síndico que se reelege, porque ninguém quer assumir o trabalho dele, e ele é um pouco omisso, a gente tem que refletir sobre essa gestão, e essa reflexão tem que também partir das administradoras de condomínio, com o intuito de somar, com o intuito de ajudar. Porque nós todos estamos fazendo esse papel. Eu acho que esse papel hoje é conjunto aqui no Piauí. É de assessoria da administradora, é de assessoria do jurídico, é de assessoria dos contadores, dos profissionais que trabalham na engenharia, todo mundo para tentar fazer com que aquela gestão seja positiva, favoreça o condomínio de alguma forma, tá? Então, esse planejamento, ele é necessário. E essa transição, para que ela aconteça, ela tem que ter um roteiro. Salvo engano, a minha colega é especialista em direito eleitoral, não é isso? Quando a gente vai para uma campanha eleitoral, a gente tem a transição pautada em lei. A transição de gestores municipais, nós vamos já ter campanha municipal aqui em Teresina e nos outros municípios. Assim que ele for eleito, diplomado e empossado, ele vai ter que passar por uma transição de governo, porque está na lei. Porque está prevista essa transição, certo? Essa equipe de transição tem dispositivo legal. E por que a gente não coloca isso dentro dos nossos regimentos internos? Por que a gente não se obriga a passar um mês efetivamente fazendo uma transição de gestão? Porque é complicado para um síndico que assume a nova gestão e não tem e recebe um notebook formatado. É muito complicado. Eu tive a experiência de um síndico que não consegue identificar a inadimplência que ele tinha. Porque, como não estava em nenhuma plataforma, e isso é trágico para qualquer condomínio, ele não tem registro da inadimplência dele.
Aí fomos nós coletar na assessoria jurídica, que fazia o trabalho para ele, o que é que ele tinha, extrajudicial e judicial, registrado em planilhas de Excel. Já pensou o drama desse condomínio? É perda de recursos que poderiam estar sendo trazidos de volta para o condomínio. Tá? Então, esse roteiro, ele é necessário, porque essa turma faz. Por que a gente não faz? Todos eles fazem e são obrigados por lei federal. Pois vamos criar a nossa lei local, que é o nosso regimento, criar um normativo, um protocolo, uma regrinha. Eu faço assembleia no dia do meu último dia de mandato. Quantos dias eu tenho para registrar minha nova ata? Aqui em Teresina. 15 dias, não é isso? É 15 dias sem banco. É 15 dias que o Sicoob bloqueia a tua conta, na hora. Úteis, porque você não consegue fazer movimentação financeira porque você não é mais síndico. E o outro ainda está com a ata para registro. Então, esse planejamento tem que ter, inclusive, a não ser que você tenha certeza de que você vai ganhar a reeleição. E, mesmo assim, o banco, hoje, ele já programa o bloqueio. Ao término do mandato, o sistema trava. Então, é necessário esse planejamento até para marcar a assembleia que vai acontecer a eleição, porque, se você não for eleito, o próximo tem que fazer uma gestão tranquila. E já pensou? A conta, ele não consegue, mas tu tem um cheque. Aí tu, que não é mais síndico, fica dando cheque para cobrir todas as folhas de pagamento, todos os encargos da outra gestão, a contabilidade não fecha. A administradora arranca os cabelos. É confusão, é problema, tá certo? Então, é desnecessário isso. Basta que a gente faça esse planejamento. E tudo isso parte desse famoso 1347, que diz que vocês têm uma eleição para concorrer a essa vaga de síndico e, em sendo eleito, pode ficar no mandato de 1 até 2 anos. A preocupação que vocês têm que ter durante toda essa gestão após a eleição é como se um prefeito fosse trabalhar em busca dos interesses coletivos. E eu percebi aqui até na emoção de alguns síndicos, quando falam, se colocando no lugar do outro. Trabalhar por um grupo de 200 famílias, de 148 famílias, como eu vi aqui, desde o baixa renda, abre aspas, fecha aspas, até o alto padrão, como Aldebaran, é realmente buscar em si a importância de trabalhar o interesse coletivo. Promover a harmonia entre os moradores, obedecer a legislação, Constituição e outras leis. E aí, outras leis, vírgula, federal, estadual, municipal, todas elas, e não são poucas. Subordinar um controle interno e externo. Prefeito tem TCE e TCU. E síndico? Síndico tem o conselho fiscal. Muitas das vezes, omisso. A gente tem que trabalhar não só o síndico, mas também o conselho. Porque é muito fácil fazer uma transição de gestão condominial quando o conselho é omisso. Ele assina sem ler o parecer que vem da administradora, dizendo que você está com as contas encaminhadas para aprovação. Então, é necessário um conselho atuante, até para te isentar de futuros problemas, tá certo? E a preocupação de vocês, também nessa transição, é a hora de partida. Porque a saída, ela pode ser através de uma nova eleição, muito tranquila, às vezes você concorre, outras não, mas ela pode ser por uma renúncia, muitas das vezes se dá por um problema pessoal, particular, ou por um constrangimento com o restante dos moradores, ou com uma situação trágica, que é a destituição. Eu costumo dizer, se vai para uma destituição, pede logo uma renúncia, porque a vergonha é menor. Então, é necessário que vocês entendam que do jeito que está o mercado hoje, e o que as meninas colocaram aqui, as duas Priscilas, é uma realidade, é um pedido dos condomínios, surgiu daí, a demanda começou a crescer em Teresina pelo síndico profissional, tem acontecido muita destituição, porque as pessoas querem um síndico mais profissional. O Daniel foi muito bem na colocação dele, quando ele disse, é morador e não morador, porque o morador, ele é profissional também, a gente partilha desse mesmo pensamento, quando ele busca o conhecimento, quando ele se capacita. Então, essa destituição
é fruto de uma gestão não planejada, não transparente, não comunicativa, e ela acontece muito aqui em Teresina. E o pior de tudo é que, quando destitui o síndico, é que nem prefeito, troca de administradora, troca de assessoria, vira um caos o condomínio. Muitas das vezes, o maior prejudicado é o próprio condomínio, tá? São os moradores daquele condomínio. E aí a gente traz para vocês a necessidade de vocês implantarem os 3 S, que é eficiência, eficácia e efetividade. Quando vocês trabalham dessa forma, buscando custo, quanto menos, melhor, resultado, quanto mais, melhor, e efetividade, quando você realmente impacta o condomínio com as suas ações, com os teus resultados, a um baixo preço, a um baixo valor. E isso realmente é um trabalho de sucesso. Agora, sem planejamento, você jamais vai chegar aqui nos 3 S. Jamais. A gente costuma até trazer a famosa construção das eclusas das portarias remotas como exemplo. A eclusa é uma simples questão de segurança. Mas tem gente que vê como um prejuízo, é uma despesa. Então, vocês têm que avaliar o que é despesa e o que é investimento. O que é necessidade e o que é supérfluo dentro do teu condomínio. Quando você começa a colocar essas importâncias na balança, você consegue uma eficiência com eficácia e efetividade na tua gestão. E aí, essa sensação que você colocou, Verusca, de reconhecimento acontece, tá? O síndico profissional, durante todo esse processo, ele precisa de 2 itens: disponibilidade e conhecimento. Para ele fazer essa transição de gestão e realmente implantar uma gestão condominial eficiente e eficaz, ele precisa ter tempo. E o que eu vejo aqui, às vezes, é o síndico ter que trabalhar de manhã e de tarde, cuidar da família e ainda dar conta do condomínio. E quando ele é um pouco, entre aspas, ausente, porque ele tem o dia a dia dele normal, porque ele não é funcionário, ele é considerado aqui o síndico de WhatsApp. O síndico de WhatsApp que coordena o supervisor e a equipe de funcionários pelo telefone. Eu entendo que é uma ferramenta de trabalho. Por sinal, já G3 Telecom está sorteando tablet aí para vocês. Olha que coisa boa. Então, é necessário que vocês tenham essas ferramentas tecnológicas para poder auxiliar o trabalho de vocês. Mas é necessário a presença de vocês no condomínio. Quando os síndicos surgiram, os profissionais de mercado aqui em Teresina, a primeira pergunta nas assembleias: quanto tempo vocês vão ficar aqui no condomínio durante a semana? Nem eles sabiam o que botar no contrato. Não foram poucos que perguntaram em todas as aulas: a gente bota o quê no contrato? Que vai uma vez por semana? Que vai 1 hora por dia? Depende do condomínio. Depende da tua visita prévia. Depende do teu planejamento de trabalho, do que tu vai realmente fazer naquele condomínio durante 1 ano, 2 anos. Porque acaba. É um mandato eletivo. Ele tem dia certo para começar e dia certo para terminar. Ok? O conhecimento, mais do que nunca, eu vi aqui a colega falando, tem que conhecer legislação. Tem que conhecer tributário, trabalhista, previdenciário, criminal, ambiental e cível. O síndico, ele tem todo esse conhecimento, além da gestão, além da engenharia, além da psiquiatria e da psicologia, porque senão ele não consegue ser síndico. Porque vocês lidam com todo tipo de gente, certo? E o que eu mais gosto de falar hoje, até porque eu aprendi com um palestrante que eu vi chegando agora há pouco, eu não estou mais localizando ele, doutor Sebastião Uchoa, está ali, quando ele diz que, com relação... Obrigada, doutor Sebastião. Quando ele disse, numa aula para a gente, lá no curso de síndico do Maranhão, e ele disse: violência doméstica só se trata com protocolo de procedimento. Desde esse dia, doutor Sebastião, que eu uso esse termo para qualquer coisa dentro de condomínio. Tem que ter um protocolo de transição. Tem que criar uma regra dentro do condomínio para fazer a mudança de síndico dentro da gestão. Definir o roteiro dessa transição. E esse roteiro é por escrito, para que ele seja aprovado em assembleia e efetivamente executado. Onde vocês vão convocar uma assembleia
vocês vão formalizar o período do mandato. Eu estou com o caso de uma síndica que foi eleita por 2 anos, mas a convenção diz que as assembleias dela têm que acontecer todo mês de outubro. E ela foi eleita em dezembro e os mandatos dela começam e terminam em dezembro. E como diz a brincadeira, um condemônio levantou a bandeira de que ela tem que sair do cargo agora. Porque a convenção diz que é em outubro, mas ela tem uma ata registrada durante as últimas 10 eleições dizendo que ela é eleita de dezembro a dezembro. Então, tem uma discussão jurídica se ela tem que encerrar o mandato e entregar agora, e eu acho que aí vai ter que partir para uma questão judicial, porque administrativamente ela diz que não entrega, ou se eu tenho que realmente seguir a convenção e dizer, está aqui meu cargo, porque nós descumprimos durante 10 anos a norma. Aí nós temos na lei algo chamado, no direito, chamado suprécio. Durante 10 anos foi suprimido na prática o que está escrito na lei, o que está escrito na convenção. Então, o que é que vale hoje? E aí é coisa para nós, né? Cliente que chega, né? Então, a gente tem que trabalhar isso para que a coisa aconteça buscando transparência, usando das técnicas de mediação. Não é à toa que já chega aí a Alessandra Mendes falando de mediação de conflitos, porque se nós não mediarmos, a gente não resolve metade dos problemas que nós temos dentro de um condomínio. E uma boa assessoria administrativa. Porque quando a gente defende a bandeira de que o condomínio tem que ter uma assessoria jurídica, é porque nós somos tão assessoria quanto assessoria de administradora. Porque a gente entende, enquanto advogado, e é uma defesa nossa hoje da Comissão de Direito Imobiliário, que a administradora auxilia na administração. É gerar boleto, é acompanhar a prestação de contas, é fazer essa parte técnica administrativa. Porque quem advoga é advogado. Quem faz assessoria jurídica somos nós. E essa bandeira é nossa hoje da OAB, e a gente fica feliz porque ela começou a acontecer no Piauí. E isso gera mercado, com certeza. É uma luta nossa. Estou vendo ali a doutora Lidiane dizendo que bom que ela está defendendo a nossa bandeira. Tá? E eu acho que é por aí. Outro dia, se eu não me engano, era o síndico Net, tinha um colega dando uma reportagem lá dizendo que contador é desnecessário para condomínio. Eu digo, que loucura é essa, gente? Como que um contador é dispensável num condomínio? Jamais. Qual é o síndico aqui que sabe fazer uma folha de pagamento com todos aqueles encargos e fazer a transmissão? Quem é que sabe usar o E-Social, que não é contador, mas é síndico? Quando o E-Social surgiu, eu me lembro que na sala de aula muitos perguntavam o que é mesmo esse tal de E-Social aí? Então, é uma realidade. Tem que ter assessoria técnica. E quem faz assessoria contábil é contador. Quem faz assessoria administrativa são os administradores. E quem faz assessoria jurídica, graças a Deus, somos nós, né, doutora? Mas, enfim, é necessário o diálogo através da mediação, principalmente com a figurinha do ex. O ex-síndico pode ser seu inimigo de campanha, mas ele tem obrigação legal de fazer a transição e de lhe repassar todas as informações do condomínio. Isso é necessário. Agora, cabe a você, como novo síndico, fazer essa transição da forma mais ética e mais pacífica possível. Porque, senão, não consegue. Vai para a via judicial. Facilitando a localização e conhecimento de toda a documentação do condomínio e impossibilidade de diálogo, aí sim, buscar a via judicial. Tá certo? Quando você fala assim, parece que você está assumindo o cargo e quer que o ex-síndico seja essa perfeição toda. Mas pense que um dia você pode estar no lugar dele, de você ser o síndico destituído ou não eleito e ter a obrigação de fazer esse repasse de informações, que é essa transição. E essa entrega de documentação é esse checklist básico, Luciano, né? CNPJ, apólice, conta bancária, prestação de contas, livro de ata, convenção e regimento, folhas de pagamento, já com planejamento de férias. Eu vejo que as administradoras zelam muito por isso. Assim que há uma transição, imediatamente o síndico que chega para mim, ele já chega com um papelzinho impresso. O que a administradora mandou? Já é o planejamento das férias dos funcionários. Porque elas sabem, mais do que nós, de que aquilo ali não pode ter problema.
porque já foi planejado pelo síndico anterior e tem que ser dado com o devido cumprimento para evitar qualquer tipo de prejuízo para o condomínio. Plantas memoriais, habites, alvará e laudos, que é um dilema, porque ninguém guarda, doutor Medina. Nós temos condomínios aqui com 3 anos que ninguém sabe onde é que está o alvará. Ninguém sabe nem onde está o habites. Como uma colega outro dia no grupo de síndico. E o que é mesmo esse tal de habites? Então, é complicado, gente. Essa documentação tem que ser levantada, arquivada e estar disponível o tempo inteiro para o condomínio. Não só para o síndico, mas para a assessoria, para os moradores. Tá? Todos os contratos, certificados, inventários, notas fiscais, certidões, tributos, auditorias, tudo isso aí a gente tem que dar o devido encaminhamento. A mediação, como eu faço questão de frisar, ela é necessária para vocês. Durante a transição é inevitável a não utilização da mediação de conflitos. Por quê? Porque você tem que trabalhar o interesse coletivo e também o interesse individual. E você, enquanto síndico, tem que saber mediar isso para que ela fique equilibrada. E todos os moradores, ou pelo menos a maioria, que é o normal de um condomínio, ter êxito e ter conquistas. Auditoria externa independente. Esse nome, pelo menos para os condomínios que são hoje nossos clientes, logo que fazem a transição, tem doído no calo de muita gente. Porque a gente não percebia muitas auditorias nos condomínios aqui em Teresina. E, de repente, começou a acontecer, pelo menos nos que a gente acompanha. São síndicos novos que assumem as gestões percebendo alguns problemas na gestão anterior e eles buscam a verificação das informações. E, às vezes, a gente se depara com situações vexatórias até, né? Desvios, má gestão, falhas inexplicáveis que prejudicam sobremaneira o condomínio. E isso tem que ser trabalhado também para apurar, lógico, e buscar os responsáveis. Mas, mais ainda, para buscar a prevenção, que a gente chama de auditoria preventiva. Porque você também está errando. Você já assume a gestão, às vezes, cometendo diversos erros. Então, a auditoria ela tem essa pretensão de te educar e te reeducar para que você não cometa os erros do colega que passou. Não é uma auditoria com o fim de perseguir, não é a famosa caça às bruxas. É uma auditoria educativa. O colega passou 2 anos sem pegar a nota fiscal e tu vai na mesma linha, só no recibozinho do papel. Aqui em Teresina, infelizmente, tem administradoras que nem nota fiscal ainda estão emitindo. É complicado e a gente percebe isso quando vê uma auditoria. E aí a administradora se zanga porque a gente coloca no relatório que tem essa pendência. E aí, gente, o serviço ele tem que ser bem prestado pelo síndico, pela assessoria que está por trás dele, para que a coisa funcione. Então, a auditoria ela tem esse viés de educar todos que estão envolvidos com o segmento condominial. Esses procedimentos da transição parte do registro da ata, para os mais novatos, que têm que saber desse passo a passo, a apresentação dele junto ao banco para não inviabilizar financeiramente o condomínio. Eu costumo orientar isso desde um simples vereador que está fazendo a transição de Câmara Municipal a um gestor condominial. Pega o extrato no dia da transição. Porque esse extrato é a tua abertura de caixa. É ali que vai dizer a partir de quando você começou e quanto você tinha na conta aplicado e na conta corrente. E, a partir dali, você faz um trabalho da tua gestão. Tá? Receber a documentação toda devidamente protocolada, porque depois não consegue mais provar, tá certo? Verificar todos os contratos de empresas prestadoras de serviço e, diga de passagem, tente renegociar, tente revalidar todos esses contratos, tente ratificar. Porque, muitas das vezes, a gente teve essa experiência com o Hernani, ele conseguiu reduções fantásticas nos contratos com os mesmos prestadores de serviço, com a mesma jornada de trabalho, com o mesmo serviço. Então, é uma questão de negociar valores para reduzir despesas para o condomínio e buscar
uma gestão com mais saldo contábil, né, saldo financeiro. Comparecer à assessoria, alterar o responsável pelo CNPJ junto à Receita Federal, às vezes se esquece isso é importante ser trabalhado logo no início da gestão, que é atualizar o CNPJ, providenciar as certidões, verificar toda a equipe de trabalho, folha, férias, funcionários, piso, se está enquadrado junto ao salário definido na convenção, se todos os adicionais estão sendo resguardados para evitar um passivo trabalhista, seguro obrigatório. O que é que a gente mais tem percebido? Que vocês, síndicos, quando vão fazer a contratação do seguro, se preocupam com o preço. Lógico que a gente tem que ter a redução de despesas. Só que eu vi o colega falando, a preocupação não pode ser só redução de preço. Outro dia eu vi o Hernani com as 10 propostas, todas as seguradoras na mesa, e a gente discutindo, item por item, ele chegou. Bom dia, professor Alessandro. Seja bem-vindo. Então, ele com 10 propostas de seguradoras, todas com itens diferentes, com coberturas diferentes, premiações diferentes e franquias. Isso gera uma dúvida para quem é síndico, porque ele só vê o valor final. Ele tem que primeiro entender a diferença do seguro garagista para o seguro portão, para a cobertura garagista para portão. Ele tem que entender cada um daqueles itens, até para saber se realmente é uma necessidade dele para aquele condomínio. Eu vi um síndico essa semana dizendo, eu botei foi 200 mil de responsabilidade civil para o síndico. Eu digo, para quê? Se todo mundo aqui só bota 50 mil, o juizado só manda pagar 3, será que nós vamos ter tanto problema durante o ano? E ele disse, não, por segurança eu vou botar 200 mil. Então, hoje, o seguro é algo que você tem que estudar para contratar. Não é simplesmente optar pelo menor preço. Tá? Então, exijam mais dos corretores para que vocês tenham realmente um seguro compatível com a edificação de vocês. Tá? E reunir-se com o novo conselho para que o conselho venha fazer um trabalho de parceria com vocês. Porque, infelizmente, a gente ainda vê muito pé de guerra de síndico com o conselho. O conselho está para ajudar, ele é para ajudar, mas a gente vê muita vaidade, muito ego, muita disputa. Eu vejo, às vezes, em assembleia, subsíndico pedindo a vaga do síndico. Não é verdade, meu colega? Então, isso tem que ser trabalhado, porque é um trabalho de equipe, é para ser, e muitas das vezes não está sendo. Essas responsabilidades do síndico, é como todos que passarem aqui vão dizer, não é só mais a civil. Vocês são responsáveis criminalmente, nós vimos isso ontem, quando o professor Bruno Baldi falou da responsabilidade criminal de vocês com relação ao meio ambiente nos condomínios. E nós temos uma semana hoje fiscalizando, indo de porta em porta e olhando as estações de tratamento de esgoto de vocês. Já já eles vão ver as fossas. Então, já já a prefeitura vai ver a questão do lixo reciclável, porque tem lei dizendo que tem que ter o lixo reciclável funcionando dentro dos condomínios. E nós não temos essa realidade aqui em Teresina ainda. Por enquanto, a turma como é o nome da secretaria? CTA, o Consórcio Teresina Ambiental, né? A turma deles é a Sendu. A Sendu vai lá, faz aquela brincadeira toda, faz a campanha educativa, ainda está na fase da campanha educativa. Mas já já nós vamos ser autuados, fiscalizados, autuados e multados, porque nós não temos, na prática, a coleta seletiva funcionando ainda nos nossos condomínios. E ontem o professor Baldi falou muito bem sobre a responsabilidade ambiental, além também da tributária. Como a colega falou, é complicado você receber, na transição de condomínio, de gestores, um condomínio que a vida inteira recolheu o INSS e não fez o repasse. Apropriação indébita. É crime, gente. Tá? Então, é uma responsabilidade muito grande. Quando o outro disse assim, se você é síndico, não troque de carro, nem entre de férias. Porque vocês já são taxados como ladrões, desde o dia que tomam posse. Então, essa figura de síndico ladrão tem que ser totalmente desmistificada.
Porque o que a gente presenciou aqui foram 8 síndicos emocionados na sua fala agora há pouco, no talk show, falando do quanto gostam de ser síndico e do quanto buscam fazer uma gestão transparente. Então, para que isso aconteça, para que essa satisfação pessoal permaneça no sentimento de cada um, é necessário que eles busquem evitar qualquer tipo de responsabilidade dessa. Porque hoje o Google é facilmente acessável, e o teu condômino ele já vai para a Assembleia sabendo de todas as tuas obrigações. Nós temos casos práticos, como a contratação de serviço do seu menino. Doutor Medina, com certeza, sabe do que é que eu estou falando. A gente visitou alguns condomínios aqui com o Leonardo Medina, e ele viu da quantidade de condomínios em obra, sem nenhum tipo de EPI, sem nenhum tipo de condições técnicas para que aquela obra estivesse acontecendo, sem nenhum curso de altura, e os meninozinhos subindo, com a possibilidade de morte, de queda. E quem responde por tudo isso? O condomínio na figura do síndico, porque aí é negligência do gestor. Ah, mas não me autorizam contratar a empresa X porque é mais cara e vai ter que emitir nota. Aí são 2 erros. Dispensar a segurança do condomínio, deixar de recolher os tributos, sonegar impostos e fazer tudo errado. E ainda assumir com o patrimônio dele, porque depois vão cobrar dele, todo o prejuízo material que ele causar ao condomínio. Numa simples adequação do sistema de para-raio, que a justiça entende que você contratou uma pessoa inabilitada. Então, se você contratou uma pessoa inabilitada e ele causou um prejuízo para o condomínio, você, síndico, com o seu patrimônio, ressara o seu condomínio. Isso é responsabilidade civil. Corta de árvores. Todo mundo querendo aparar, podar, tirar algumas palmeiras grandes. Aqui, acolá, mandou um WhatsApp. Como é que faz para tirar aquela palmeira que está podre, caindo, etc. e tal? Tem regra para isso, gente. Você não pode simplesmente chamar o seu menino e dizer, vai lá e arranca. Porque tem crime ambiental no meio. Porque você tem que pedir autorização às autoridades primeiro, pagando todas as despesas e taxas, para depois você arrancar. Então, nós temos situações de indenizações, condomínios multados pela prefeitura. Isso não é de hoje, não, isso é antigo. O problema é que a gente desconhece. Amanhã, talvez, no grupo de síndico, que tem aqui em Teresina, por sinal fantástico, eu adoro participar. Não me tirem de lá, jamais, por favor. Lá, de vez em quando, perguntam de novo a mesma coisa. Como é que faz para arrancar uma árvore? É corriqueiro essa pergunta, tá? E é uma responsabilidade, porque você tem que comunicar à prefeitura e, somente em casos e situações de emergência, chamar o corpo de bombeiros, tá bom? Aí, travou de novo, ainda bem que é comigo. Ah. Então, essa é a mensagem que a gente traz para vocês. Que a transição ela deve acontecer da melhor forma possível, da forma mais pacífica possível. Agora, ela depende de vocês. Ela depende de vocês e de todo o corpo diretivo daquele condomínio. Senão, ela não funciona. Tá certo? Essa é a mensagem final que a gente passa para vocês e coloca a nossa assessoria à disposição. Tá bom? Obrigada, gente. Doutora Patrícia, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui ouvindo um esclarecimento perfeito, na minha opinião, sobre como é feita essa transição dentro da questão condominial, essa questão da transição eleitoral, porque algumas questões que a gente pode ver aqui são bem claras, trazidas para o direito eleitoral, apesar de não ser propriamente um processo eleitoral, um processo político eleitoral, mas se transmuta porque traz conceitos, como, por exemplo, o princípio da legalidade, né, de uma vez que todas essas questões elas têm que estar presentes no RI, mas também no próprio Código Civil. Então, a gente está regulamentado, e isso, de certa forma, a gente tem que estar atinente e observando os síndicos, né, e aqueles que pretendem se reeleger ou não, aqueles que vão iniciar um novo mandato, eles têm que estar atinentes ao que está previsto na legislação, além da questão
do princípio da continuidade. O que o síndico passado fez, né, se ele não fosse reeleger, ou se ele for destituído, né, ou se acontecer qualquer outra forma de, por exemplo, a assembleia, uma convocação de assembleia extraordinária, na qual os condôminos não estão conformados com a atuação do síndico, e isso, de certa forma, mesmo assim, tem que ser respeitado. Então, a senhora trouxe de uma forma brilhante a explicação, né? Eu acredito que, apesar do ponto de vista das responsabilidades, o direito eleitoral não aparecer ali, mas ele está ali nas formas de como é que é feito esse procedimento de transição. Então, é importantíssimo a gente estar verificando isso dentro do direito eleitoral e pegando emprestado para a relação condominial, né? E, por morar em um condomínio, né, eu vejo bastante algumas situações que até foram trazidas aqui, que a gente fica até no dia a dia querendo dar aquela assessoria, querendo falar com o síndico, querendo explicar. E algumas situações a gente fica assim, mas eu sou condômino, eu não sou síndico, mas eu estou vendo que não está certo. Cadê o conselho fiscal? Cadê? E outra coisa, um fato importante, por exemplo, que eu vi aqui, que a eficiência está ligada à redução dos custos, né? E, dentro do processo eleitoral, tem a questão da prestação de contas. Então, isso é muito importante para o candidato, porque, se as contas forem reprovadas, isso implica, inclusive, de não exercer aquele mandato. Então, da mesma forma como no processo eleitoral é importante essa prestação de contas, para o síndico é muito mais importante ainda. É o que a gente está tentando trazer como protocolo de procedimento, porque a ficha limpa que tem no processo eleitoral não tem ainda nos condomínios. Isso. Quem sabe não sai aqui do Piauí uns projetos de lei aí para a Câmara com esse sentido, né? De tentar criar esse protocolo, de trazer como impedimento para se reeleger a reprovação de contas, né? Atualmente eu faço um MBA em compliance, né? Porque minha pesquisa é a adoção do mecanismo compliance nos partidos políticos, de forma que a gente invista em mecanismos de integridade para que possa se prevenir essas corrupções. Porque a ideia é de que a gente tem essa gestão e que ela tem que ter uma forma preventiva, uma forma de que aquilo ali, durante todo aquele mandato, seja pensado em sempre estar com lisura, como a senhora bem colocou, a ficha limpa. Então, a corrupção ela existe dentro dos condomínios. É um fato. É um fato. Então, se a gente começa a trabalhar isso na própria assessoria jurídica, a gente começa a trabalhar isso na consciência do síndico, né, de que ele tem que trazer mecanismos de prevenção, a gente está tornando essa gestão muito mais eficiente, muito melhor, mais transparente, que também é um princípio que rege o processo eleitoral. Então, muito obrigada. Eu que lhe agradeço. Foi perfeito. Obrigada. Obrigada. Parabéns, Patrícia, pelo evento, certo? Agora, vocês imaginam que ser síndico não é fácil. Você imagina ser síndico da Patrícia. É o síndico do meu condomínio. Então, assim, a responsabilidade é dobrada, porque ela conhece tudo, não é assim, mas ela me ajuda muito, ela me orienta muito. E eu estava até comentando com o meu supervisor, que me acompanha aqui, ontem à noite, que a vida do síndico é meio solitária. Porque, assim, passou a eleição, se tu não for atrás do conselho, se tu não for atrás do subsíndico, se você quiser fazer sozinho, você faz. Porque essas pessoas, elas parece que esqueceram que foram eleitas, esqueceram que fazem parte da administração do condomínio. E, assim, eu tento envolver meu conselho, eu tento envolver meu subsíndico nessa gestão. Mesmo que eles não me dêem resposta, mas algum dia eles dão, né? Mas, assim, porque, assim, vida de síndico é solitário. Não sei se alguém discorda, mas, assim, a gente tem que partilhar, porque senão a gente termina trazendo para a gente muita responsabilidade, que já é da gente, né? Mas se você pode dividir. E, assim, eu ligo quase que diariamente para a Patrícia. Às vezes eu fico com vergonha de ligar para ela, porque qualquer coisa. Patrícia, também tem o doutor Daniel, que está aqui também, que me ajuda muito, mas, assim, é uma necessidade que a gente tem, por conta dessa solidão, de ir atrás das pessoas que você... Eu estava conversando com o Ivanildo, esposo da Patrícia, um dia desses, falando sobre o seguinte: o síndico não precisa saber de tudo. O síndico precisa saber quem sabe, conhecer quem sabe. Se ele, pelo menos, tiver essa noção, ele faz uma excelente administração. Parabéns, Patrícia, e obrigado pelo convite. Obrigada, Hernando.